O cuidado com a aparência abre portas, simplesmente abre um novo mundo, e a gente não está falando só no que diz respeito ao relacionamento com as mulheres. Cuidar da sua aparência abre um novo mundo também na sua vida social, na sua vida profissional. Você simplesmente se torna um novo cara e vive uma nova vida quando você começa a cuidar da sua aparência. Sim, vale muito a pena. Acontece que muitos caras, quando começam a se aderir nesse novo mundo, eles acabam se perdendo em uma quantidade muito grande de rotinas, de cuidados. Poxa, eu esqueci de aplicar o protetor solar. Eu esqueci de aplicar a máscara no cabelo. Hoje era o dia de depilar a sobrancelha e eu acabei esquecendo. E como é que você faz para se lembrar de todas essas rotinas? Como é que você pode fazer para não se atrapalhar? Porque aquele negócio, se você adota uma quantidade muito grande de rotinas, isso pode acabar te atrapalhando em outras áreas da sua vida. Então, acaba não sendo tão interessante quando a gente vai colocar isso na balança. Isso acontece com você, você até tenta aplicar aquelas rotinas, mas você acaba se perdendo. Vamos conversar sobre isso hoje, pessoal, porque esse pode ser um assunto muito interessante. O meu nome é Pedro e eu tenho 42 anos. Seja bem-vindo. Você que está no canal Olhos de Caçador. Teu cabelo tá caindo? Quer dar um trato na sua cabeleira? Temos parceria com a Manual, que é a plataforma que gerencia tratamento de queda de cabelo. Se você for fazer a aquisição ali da tua assinatura, faça pelo cupom do canal Olhos de Caçador ou clica no link que está aqui na descrição que você já é direcionado para a plataforma e já vai fazer a aquisição dos seus produtos. Beleza, pessoal? Conto com vocês e já vamos entrar direto no tema do vídeo. Não tem react hoje. Por que é tão difícil ter disciplina nos cuidados com a aparência? Por que você não consegue dessa disciplina? Por que você falha tanto? E, na verdade, tem 3 pontos que eu posso levantar aqui. Podemos levantar outros depois aqui nos comentários, se você se lembrar, em que a gente pode entender por que para muitos caras hoje está tão difícil ter essas rotinas, ter essa disciplina no cuidado com a sua aparência. Em primeiro lugar, que eu posso colocar aqui, que atrapalha você a desenvolver essa disciplina, é a questão das redes sociais. A gente pode estar falando aqui, por exemplo, dos vídeos curtos, então você fica passando ali horas, scrollando ali vídeos e mais vídeos, coisas engraçadinhas. Eu quero que você faça uma experiência uma hora. Alguém que esteja lá scrollando vídeos do TikTok, faz o seguinte, pede para essa pessoa parar, e aí você fala o seguinte, olha, eu te dou R$10 agora se você me disser qual era o vídeo que você estava assistindo antes desse que dá aí na tela. R$10. Essa pessoa não vai saber dizer. Simplesmente porque o cérebro dela não está mais nem absorvendo aquela informação. Ela só está scrollando por scrollar. Simplesmente ela nem está vendo mais nada ali na tela. Simplesmente o cérebro dela já está em outro mundo. Sim, você pode estar perdendo tempo demais em redes sociais, assistindo vídeos, conversando em grupos e principalmente entrando em debates intermináveis sobre coisas que não vão mudar absolutamente nada na sua vida. A gente está falando principalmente sobre política, porque a questão da política basicamente é o seguinte, muitas pessoas hoje, elas praticamente definem a vida dela de acordo com sua opção política. E com base nisso, essa pessoa perde tempo demais com essas coisas e acaba ignorando a própria vida dela. Porque tem muita coisa que ela precisa se preocupar na vida dela, mas ela está se preocupando demais com essas questões. E eu estou falando aqui sobre política, mas isso aqui pode também se estender à religião. Isso também pode se estender a futebol e outras coisas que essas pessoas, elas gastam tempo demais nessas coisas. Então, você daqui a pouco vai falar o seguinte, cara, eu não tenho tempo para cuidar da minha aparência. Tudo bem? Você não tem tempo para fazer as rotinas, os cuidados. Mas você tem tempo para ficar ali horas e horas no TikTok. Você tem tempo para ficar horas e horas no Instagram. Você tem tempo para ficar horas e horas no X. Mas para cuidar da sua aparência, você não tem tempo. Será que daqui a pouco não está faltando um certo equilíbrio aí? Será que daqui a pouco você não está investindo tempo demais em coisas que não vão te trazer benefício, enquanto coisas que te trariam algum benefício você não está dedicando tempo suficiente? Tem que pensar também nisso. Por isso, a primeira dica que eu daria se você está tendo dificuldades em desenvolver uma disciplina aos cuidados com a sua aparência
é, primeiro, você verificar se você não está gastando tempo demais com redes sociais, com coisas que não vão te gerar tanto benefício assim. Mas muitos caras poderão dizer o seguinte: não é o meu caso. Eu não consigo desenvolver um tempo porque eu tenho que trabalhar, então passo horas trabalhando e também estudo. E aí, como é que eu faço? Se eu trabalho, se eu estudo, eu não tenho tempo de cuidar da minha aparência, certo? Não é bem assim. Como eu já havia dito em outros vídeos, para você fazer seu skincare, os cuidados com a pele do seu rosto, você não vai gastar mais do que 10 minutos por dia. É muito rápido. E para alguns caras que já desenvolveram alguma prática, 5 minutos é mais que o suficiente. Em 5 minutos o seu rosto já vai ficar simplesmente em dia. Você não precisa muito mais do que isso. E de noite, o skincare noturno é até mais rápido que o diurno. Você vai gastar ali 2 minutos no máximo para fazer os procedimentos. O cuidado com o cabelo já pode ser um pouco mais complicado. Eu até concordo com vocês. Mas se você tem tempo para tomar banho, você também tem tempo para cuidar do seu cabelo. Você não precisa muito mais do que isso. Então você pode sim adotar os seus cuidados com o seu cabelo sem prejudicar tanto a sua rotina. Se você vai para academia, você pode aproveitar esse tempo, eu já venho falando isso em alguns vídeos, você pode aproveitar esse tempo, por exemplo, para mastigar um chiclete sem açúcar e com isso você desenvolver o seu músculo masseter. Então, tudo que você precisa fazer é otimizar o seu tempo. Você quer fazer um exercício de voz, por exemplo? Você poderia fazer esse exercício quando você estiver dirigindo. Por que não? Se você está passando horas e horas no trânsito, esse aí poderia ser o tempo que você está fazendo exercício de voz, que você poderia estar fazendo exercícios faciais e outras coisas. Então você precisa aprender a otimizar o seu tempo. Você está aplicando uma máscara do seu cabelo, então você vai ter que deixar essa máscara ali agindo por 5 minutos. Você poderia aproveitar esse tempo, por exemplo, para fazer a barba. Por que não? Sim, a gente tem que pensar nessas otimizações, em que você consegue otimizar o seu tempo, em que você consegue fazer muito mais rotinas. E aí a mágica já começa a acontecer. Um outro ponto que os caras acabam abandonando as rotinas é simplesmente porque eles não sentem aquela motivação. No início era tudo mágico, era tudo incrível. Poxa, você descobriu que essa questão da aparência, ela realmente tem um impacto muito forte no que diz respeito a atrair mulheres, no que diz respeito à sua vida profissional, no que diz respeito a muitas outras coisas. Sim, cuidar da sua aparência vai facilitar muito a sua vida. Agora, quando você foi incorporando as rotinas, o tempo foi passando, a motivação ela foi caindo e com o passar do tempo, aquilo ali parou de ter graça. Então você não tem mais toda aquela expectativa. Até porque quando a gente vai falar sobre cuidados com a sua aparência, o ganho que você vai ter na sua aparência, ele é muito grande no início. Você vai perceber que você realmente vai mudar muito para as pessoas. Só que com o passar do tempo, essa mudança vai ficando cada vez mais e mais marginal. Então você já não vai estar mudando tanto de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro. Essa mudança é muito mais perceptível lá no primeiro mês, mas depois, com o passar dos meses, com o passar dos anos, essa mudança já não é mais tão perceptível. E por causa disso, muitos caras vão desanimando. Eles vão desanimando porque, como eles não estão percebendo tanta diferença, eles se olham no espelho, eles estão vendo sempre o mesmo rosto, sempre a mesma cara, eles acabam abandonando essa questão da aparência. E por causa disso, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se você baseia os seus cuidados com sua aparência simplesmente em motivação, você não vai muito longe. Porque no momento que a motivação acabar, acabou, já era. Simplesmente você vai abandonar tudo e vai voltar à velha vida. Agora, se ao invés de motivação você basear os seus cuidados com a sua aparência em disciplina e rotinas, aí, meu amigo, aí você vai pelo resto da sua vida. Porque é aquele negócio, você não precisa de motivação para comer. Você não precisa de motivação para tomar banho. Eita, fedor da desgraça, fedor. Você não precisa de motivação para ir no mercado fazer as compras. Por que você precisaria de motivação para cuidar da sua aparência, sendo que isso é uma coisa que deveria fazer parte da sua vida?
Isso aqui, meu amigo, não é um experimento que você vai fazer por algum tempo para ter algum resultado. Isso aqui são rotinas que você vai levar para o resto da sua vida e que sim, vão fazer parte da sua vida. Aquilo ali vai fazer tanta falta para você quanto faria falta se você não come, se você não vai no cabeleireiro, se você não visita familiares e essas coisas. Todas essas coisas fazem parte da sua rotina e os cuidados com a sua aparência também vão fazer parte da sua rotina. Se você encara dessa forma, simplesmente como sendo parte da sua vida, como sendo suas rotinas, você vai longe dessa forma. Se você se baseia simplesmente com motivação, simplesmente com base em resultados, assim que a motivação for embora, você vai parar com tudo. E aí você vai voltar à velha vida. E talvez vai ficar até pior, porque o seu corpo ele já se acostumou com aqueles cuidados. Uma vez que aqueles cuidados eles são retirados, o seu corpo ele vai sofrer. Ele vai sofrer e até ele se adaptar com essa falta de cuidados, vai levar algum tempo. Mas é aquele negócio também. Adeus, Beto Rebo. As pessoas vão voltar a olhar para você da mesma forma que elas te olhavam antes de você cuidar da sua aparência. Então você também precisa prestar atenção a esses detalhes. Dito isso, a gente pode entrar agora no terceiro aspecto. Aquelas pessoas que são disciplinadas, essas pessoas elas não estão baseadas em motivação, elas já entenderam que essa questão dos cuidados tem que fazer parte das rotinas dela, ela vai levar isso para o resto da sua vida. Só que acontece que essas pessoas elas esquecem, simplesmente esquecem de fazer as coisas porque realmente pode ser uma quantidade até considerável de rotinas. E aí, o que você deveria fazer? Você deveria simplesmente anotar essas coisas no papel para você não esquecer? Você poderia até fazer isso, mas na minha opinião, ficar anotando isso em papel, ficar anotando isso em planilhas, isso aí não é tão interessante, não dá um resultado assim tão efetivo. O que eu recomendo que você faça, que é o que eu faço, é você criar alarmes no seu celular. Alarmes que te avisem que você tem que tomar seu suplemento, alarmes que te avisam que você tem que fazer seu skincare, alarmes que te avisam que você tem que fazer a barba e todas essas outras coisas. Alarmes que simplesmente vão te avisar qual é o dia que você tem que fazer a depilação da sua sobrancelha, ou que você tem que ir no cabeleireiro e todas essas coisas. Se você começa a adotar essa questão dos alarmes, você está primeiro liberando memória do teu cérebro, então teu cérebro pode se preocupar com outras coisas. Sim, isso também é importante. Ao mesmo tempo que você vai criando uma disciplina com o tempo e chega até o momento em que você nem vai mais precisar dos alarmes. Eles te avisaram tantas e tantas vezes que você tem que fazer aquela rotina, que você tem aquela tarefa ali com sua aparência naquele momento, que chega uma hora que antes mesmo que o alarme toque, você já se lembrou e você já vai lá e faz as coisas. E mesmo que chegue algum dia e você se esqueça, o alarme ele não vai esquecer, ele vai te lembrar e aí você vai lá e vai fazer a rotina. Então você tendo aquela rotina, aquela disciplina e dando tempo ao tempo, aí a diferença vai começar a acontecer, aí os resultados eles vão vir, aí a mágica acontece. Mas eu quero conversar mais com você a respeito dessa questão. Na sua opinião, desenvolver rotinas de cuidados com a aparência é uma tarefa difícil, é uma tarefa complicada? Na sua opinião é até fácil. Simplesmente você adota uma quantidade absurda e você não esquece de nenhuma delas. Vamos conversar aqui nos comentários. Se você for membro, vamos conversar ali no grupo do WhatsApp. Se você for membro e ainda não está no grupo, clica na página inicial e depois na aba de assinaturas. Vai rolando até encontrar o link ali com o meu WhatsApp. Você clica e fala comigo, te coloco no grupo. Se você não for membro do canal, nós temos o grupo do Telegram para os inscritos, que está o link aqui na descrição, é só clicar que você já vai estar lá no grupo. E também temos o grupo do Instagram agora. Se você prefere conversar pelo Instagram, é só clicar no link que está aqui na descrição que você já entra para o grupo e já vai conversar com os outros inscritos ali também. Beleza, pessoal? Confere os outros links que estão ali na descrição para dar uma força ali para o canal. Se você quiser compartilhar o e-book e aprender mais sobre essa questão da aparência, é só clicar ali para fazer a aquisição. O preço do e-book é um presente. Aparência não é vaidade. Aparência é necessidade.